Não importa o quão bom você seja em alguma coisa, ou como você classifica os seus feitos, sempre haverá alguém lá fora que faz você parecer um incompetente. Você pode até ser um bom lutador, mas existem muitos outros lutadores que fazem você parecer um amador. Você pode até ser um youtuber esforçado e conseguir a sua placa de 100 mil inscritos, mas tem canais gigantes, titânicos, conseguindo a placa de Rubi de 50 milhões de inscritos. Você pode até parecer inteligentinho, mas existem gênios de verdade realizando grandes feitos. O seu negócio pode estar até indo bem, mas tem empresas que dentro de um mês crescem da mesma forma que você cresceu em 7 anos de empresa. Isso foi algo que eu percebi no início da minha carreira no YouTube. Depois de mais de um ano, eu percebi que às vezes não importa o quanto você tente, o quanto você desenvolva conteúdos, o quanto você ama algo e é apaixonado por isso, vai sempre haver alguém melhor que você. É isso mesmo que você ouviu. Sempre haverá alguém melhor do que você, mais inteligente do que você, mais rápido do que você, até mais forte do que você, e isso é para 99% das pessoas em um único domínio. E foi mal, cara. Para se humilhar ainda mais, mesmo que você esteja no percentual superior em um domínio da vida, há 1000 outros domínios em que você está no percentual inferior. Quem se importa se você é o primeiro-ministro do Canadá, quando existe outra pessoa que é o presidente dos Estados Unidos? Acontece que dentro de nós habita uma voz interna crítica e um espírito que sabe de tudo isso sobre nós. Ele está predisposto a fazer o seu caso barulhento. Esse crítico interno que existe em todos nós condena os nossos esforços mais medíocres e pode ser muito difícil de reprimir. Você sabe, não faltam artistas de mau gosto, músicos desafinados, cozinheiros venenosos e professores dominados pela ideologia. Uma música horrível atormenta os ouvintes em todos os lugares. Edifícios mal projetados desmoronam com o tempo. A ideia é que o fracasso, a mediocridade e o abaixo da média são o preço que pagamos pelos padrões. E os padrões são necessários porque a mediocridade tem consequências reais e severas. Os padrões são um subproduto natural da criação. Olha, cara, nós seres humanos não somos iguais nem em capacidade, nem em resultado, e talvez nunca seremos. Um número muito pequeno de pessoas produz muito de tudo. Também existe a suposição comum de que uma porcentagem muito pequena de uma determinada população produz e possui a maior parte da riqueza, e isso é comumente conhecido e comprovado estatisticamente, através da lei de Pareto. Então entenda bem, os vencedores não levam tudo, mas levam a maior parte, e a parte inferior, vá por mim, cara, não é um bom lugar para se estar. Acontece que quando você está na parte de baixo, na parte inferior, na base da pirâmide, você não consegue deixar de se comparar com os que estão no topo e os que estão acima de você. E mesmo quando você está no topo, você está observando essas polaridades extremas. Quando você está nos extremos da curva, você não consegue deixar de se comparar com os outros. Até mesmo os ricos invejam os pobres em muitos aspectos, assim como os pobres também se comparam todos os dias aos ricos. Irmão, eu vou te dar um conselho. Se as cartas estão sempre contra você, talvez o jogo que você está jogando seja de alguma forma manipulado, talvez por você mesmo sem o seu conhecimento. Se aquela sua voz interna te faz duvidar do valor dos seus esforços, ou da vida, ou da sua própria vida, talvez você deva parar de ouvir. Essa frase foi dita por um amigo meu recentemente, e eu fiquei pensando bastante sobre ela. A ideia de que talvez devêssemos simplesmente parar de ouvir essa voz interna às vezes, porque sempre haverá pessoas melhores do que você, é um clichê do niilismo, assim como a frase em 1 milhão de anos, quem é que vai saber a diferença? É um clichê do niilismo, da falta de sentido e do esvaziamento total do ser. Eu peço desculpas, mas eu não concordo. Eu acredito que dentro de 1 milhão de anos as pessoas saberão a diferença. Se você joga uma pedra numa água, você deixa uma ondulação, e claro, isso é uma metáfora. E de verdade, meu irmão, não importa o que você faça,
Você está mudando o curso da história, a trajetória da humanidade. É como se fosse o efeito borboleta, a teoria do caos. Tudo é importante. A resposta adequada para essa afirmação não é aquela, então nada tem sentido, até porque isso é o niilismo resumido em uma frase. E qualquer idiota pode escolher um período de tempo dentro do qual nada importa. E outra, falar de irrelevância não é uma crítica profunda do ser, é apenas um truque barato da mente racional. É muito fácil, em meio à depressão, à ansiedade ou simplesmente uma mente indisciplinada, ser vítima dessa mentalidade sem uma estrutura adequada de ideias e filosofias que o amparem contra a tirania do mundo. E se você não tem isso, meu irmão, é muito fácil ser uma vítima. Antes de compararmos as nuances de se comparar com outras pessoas, vocês precisam saber que existem muitas plataformas nas quais você pode ter sucesso. O mundo permite muitas maneiras de ser. Se um não funcionar, você tenta outro. Você pode escolher algo que corresponda melhor à sua combinação única de pontos fortes, pontos fracos e situações. Algumas pessoas podem até pensar, eu deveria estar ganhando em tudo. Acontece que vencer em tudo pode significar apenas que você não está fazendo nada novo ou difícil. Então entenda, você pode até estar ganhando, mas você não está crescendo. E crescer pode ser a forma mais importante de ganhar. Se você está constantemente tendo sucesso, isso pode não ser produtivo nem ideal para o seu crescimento. Em vez disso, você pode ser uma vítima da sua própria explosão de grandiosidade, da sua própria megalomania. Bom, eu vou te dar alguns exemplos bem claros. Digamos que o seu colega supere você no trabalho. Porém, a esposa dele está tendo um caso com outro cara, enquanto seu casamento está feliz e estável. A pergunta é: quem está melhor? Uma pessoa tem uma profissão bem-sucedida e a outra tem uma vida doméstica fracassada. O que eu quero que você entenda é que a celebridade que você admira pode ser um motorista bêbado crônico e talvez até um fanático. Será que a vida dele é realmente melhor do que a sua só porque ele é uma celebridade? Quando o seu crítico interno te rebaixa usando tais comparações, é assim que ele funciona. Primeiro, ele seleciona um único domínio arbitrário, de uma comparação única. Isso pode ser a fama, o dinheiro, o poder ou a aparência, escolha qualquer coisa. Depois, ele age como se este domínio fosse o único relevante. Nós mesmos temos essa visão de túnel. Então você contrasta desfavoravelmente com alguém verdadeiramente grande dentro desse único domínio. E aí, meu caro, você se prepara para o fracasso, porque você está automaticamente, inconscientemente, se comparando a um domínio desfavorável para você. Ele pode dar esse passo final ainda mais longe, usando a lacuna intransponível entre você e o seu alvo de comparação como evidência da injustiça fundamental da sua vida, também conhecida como a ideia de niilismo ou vitimismo. Dessa forma, a sua motivação para fazer qualquer coisa pode ser minada da forma mais eficaz e também justificável. Seu mau desempenho e falta de disciplina podem ser justificadas por essa ilusão que você mesmo criou. E este, meu irmão, este é um pensamento muito instigante. Nós devemos aprender como é que nós nos aprisionamos mentalmente, comparando nós mesmos desfavoravelmente a um domínio no qual alguém é excessivamente bem-sucedido, e nós não. Agora vamos discutir a utilidade da comparação, porque às vezes ela pode ser produtiva. Por exemplo, quando somos muito jovens, nós não somos indivíduos nem somos bem informados. Não tivemos o tempo, nem adquirimos a sabedoria para desenvolver nossos próprios padrões. Em consequência disso, nós devemos nos comparar aos outros, porque os padrões são necessários, e sem eles não há nem para onde ir e nada para fazer. À medida que amadurecemos, nos tornamos em contraste cada vez mais individuais e únicos. As condições de nossas vidas se tornam cada vez mais pessoais e cada vez menos comparáveis às dos outros. Mas, como você pode ver, nós precisamos do padrão, nós precisamos nos comparar desde a infância. Nós precisamos de pontos de referências e os procuramos inconscientemente e até mesmo conscientemente. Simbolicamente falando, isso significa que nós devemos deixar a casa ser governada por nosso pai ou nossa mãe e enfrentar o caos do nosso ser individual uma vez que nós entramos no mundo. Devemos então redescobrir o valor da nossa cultura, que é velada de nós pela ignorância e está escondida no tesouro empoeirado do passado.
Devemos então resgatar esse valor e integrá-los em nossas próprias vidas, e é isso que dá à existência o seu significado pleno e necessário. Então, um dos objetivos aqui seria criar os nossos próprios padrões, em vez de padrões criados pela comparação de outras pessoas quando estivermos na idade adulta. Antes que possamos articular os seus próprios padrões de valores, você deve se ver como um estranho. Você deve então se conhecer e fazer uma série de perguntas autorreflexivas, vulneráveis e honestas. O que você acha valioso ou prazeroso? De quanto lazer, diversão e recompensa você precisa para se sentir mais do que um animal de carga? Você pode se forçar a enfrentar a rotina diária. Você poderia observar os dias preciosos passando e escorrendo pelas suas mãos. Ou você pode aprender como se atrair para uma atividade produtiva e sustentável. Você se pergunta o que é que você quer? Você negocia de forma justa consigo mesmo? Ou você é apenas um tirano de si mesmo, se tratando apenas como um escravo? Você é um escravo dos seus próprios objetivos e de seus próprios sonhos? Esses sonhos e objetivos são seus ou vieram de comparações de outras pessoas? Além disso, é a base de como você deseja que sua vida seja como resultado de algo que é autêntico e genuíno que você analisou criticamente ou em vez disso é construído a partir de algo que é fortemente influenciado, envenenado e manchado por emoções sujas e passageiras de ganância. Por exemplo, quando eu era criança, eu olhava as revistas, admirando os carros velozes, as mansões caras e o estilo de vida que acompanha esse povo. E eu absorvia essas informações e dizia para mim mesmo: eu quero essa vida, eu quero todo esse dinheiro, eu quero poder comprar todas essas coisas, eu quero ter todas essas coisas. Acontece que minha mente jovem e facilmente impressionável estava sendo moldada por um alicerce muito rochoso de superficialidade e ganância. E você, meu amigo, você tem que entender a sua versão disso, assim como eu fiz durante a minha infância, e hoje eu sei como a minha visão era ilusória. No entanto, ao menos que você quebre o alicerce rachado da ilusão, você vai continuar a desempenhar o papel de escravo de si mesmo. Em vez disso, você tem que ousar ser perigoso, ser verdadeiro, ousar se articular ou se expressar, ou pelo menos tomar a consciência do que realmente vai justificar a sua vida. Ao resumir e interpretar estas 12 regras para a vida, eu estou me ajudando nesse processo, que é uma grande razão pela qual eu gosto tanto do que eu faço aqui no YouTube. É porque é um processo muito catártico, muito autorreflexivo e gratificante para discutir e concretizar ideias e filosofias complexas. E eu espero de verdade que você possa encontrar um significado semelhante no meio disso tudo, um propósito, digamos assim. Você precisa continuar se perguntando: quais são os padrões pelos quais você deseja viver? Como é que você precisa ser falado pelos outros? O que você está aguentando ou fingindo gostar por dever ou obrigação? Consulte o seu ressentimento. Até porque o ressentimento é uma emoção reveladora por toda a sua patologia. Ressentimento sempre significa uma de duas coisas. Ou a pessoa ressentida é imatura, caso em que ela deve calar a boca, parar de choramingar e seguir em frente, ou existe tirania em andamento. Esse é o caso em que a pessoa subjugada tem a obrigação moral de se manifestar. Por quê? Porque a consequência de permanecer em silêncio é muito pior. Até porque o ressentimento silencioso é puro veneno. Claro, é mais fácil no momento ficar em silêncio para evitar conflitos, mas a longo prazo isso é mortal. Quando você tem algo a dizer, o seu silêncio é uma mentira, e a tirania se alimenta de mentiras. Provavelmente essa é uma das coisas mais profundas desta regra. O ato de silêncio é realmente sempre uma mentira, a menos que você diga a verdade no final? Podemos imaginar novas maneiras de as coisas serem consertadas e aprimoradas, mesmo se tivermos tudo o que pensamos que precisávamos, mesmo quando satisfeitos temporariamente continuamos curiosos. Esta parece ser uma das dificuldades da experiência humana moderna. Muitos de nós sempre queremos mais, nós temos sede de mais e nunca nos satisfazemos. Vivemos dentro de uma estrutura que define o presente como eternamente ausente e o futuro como eternamente melhor. Se não víssemos as coisas desta forma, nós não agiríamos de forma alguma. Isso se reflete no sentimento de antecipação. A antecipação costuma ser um dos maiores sentimentos associados a uma viagem nova. Para alguns, a sensação de antecipação e pré-excitação pode ser mais viva do que a experiência em si.
Mas como podemos nos beneficiar da nossa imaginação, nossa capacidade de melhorar o futuro sem denegrir continuamente nossas vidas atuais, ou seja, nosso presente, insuficientemente bem-sucedidas e sem valor? O primeiro passo, talvez, seja fazer um balanço. Quem é você? Não, você não me entendeu. Quem realmente é você? Você precisa saber porque você não pode consertar algo se você não sabe como está quebrado. E vá por mim, meu amigo, você está quebrado. E eu sei disso porque todos nós estamos um pouco quebrados, se não muito quebrados. Você precisa de um inspetor, de um analista. O crítico interno poderia desempenhar esse papel se você pudesse colocá-lo no caminho certo, se você e ele pudessem cooperar. Quando discutimos a comparação, nós devemos discutir os componentes do futuro e do passado. O futuro é como o passado, mas há uma diferença crucial. O passado está consertado, mas o futuro poderia ser bem melhor. O futuro é um pouco maleável. Algumas pessoas também pensam que ele já está consertado. Algumas pessoas têm essa ideia de destino, está tudo certo. O que está para acontecer já aconteceu. Talvez até seja verdade, mas você concorda que o futuro poderia ser bem melhor, certo? O presente é eternamente falho, mas onde você começa pode não ser tão importante quanto a sua direção em que você está seguindo. Talvez a felicidade seja sempre encontrada na jornada morro acima, no processo, na labuta, no trabalho, no sangue, no suor e nas lágrimas, e não no fugaz senso de satisfação que aguarda o próximo pico. E isso se reflete no que eu falei anteriormente sobre a antecipação. A subida é a antecipação. Grande parte da felicidade é a esperança, não importa o quão profundo seja o submundo em que essa esperança foi concebida. Aqui vai um exemplo muito prático de como você pode negociar consigo mesmo, e é assim que eu converso com a minha mente. Eu digo, ok, eu sei que nós não nos demos muito bem no passado, e eu sinto muito por isso. Eu estou tentando melhorar. Provavelmente eu vou cometer mais alguns erros ao longo do caminho, mas eu vou tentar ouvir se você tentar falar. Eu vou tentar aprender. Eu percebi agora mesmo que você não estava realmente aproveitando a oportunidade para me ajudar quando eu pedi. Existe algo que eu poderia oferecer a você em troca da sua cooperação? Se eu lavasse a louça, por exemplo, talvez pudéssemos sair para tomar um café? Que tal um expresso ou talvez um cappuccino? Talvez esta voz te responda. Sério mesmo? Você realmente quer fazer algo bom para mim? Você realmente vai fazer isso? Não é nenhum truque, nenhum gatilho mental? E é aqui que você deve ter cuidado. Aquela voz é de alguém que foi queimado diversas vezes por ser tímido. Então você poderia dizer com muito cuidado, sim, é verdade. Eu posso não fazer isso muito bem, eu posso não ser a melhor companhia, mas eu faria algo que é bom para você, e eu prometo isso. Um pouco de gentileza cuidadosa com a sua própria mente ajuda muito, e uma recompensa criteriosa é um motivador poderoso. Apesar dessa ser uma conversa interna com você mesmo, não há razão para que você não possa aplicar os mesmos princípios de bondade e compaixão para com outra pessoa de quem você gosta em sua vida, e esse tipo de conversa pode te ajudar a contornar aquela delicada boneca de porcelana que algumas pessoas são, inclusive você. Então eu te encorajo a considerar os outros agora. O que você poderia dizer a outra pessoa? O que você poderia dizer ao seu amigo, ao seu irmão, ao seu chefe ou ao seu assistente? Isso acertaria as coisas um pouco mais entre nós. Que pedaço de caos eu poderia erradicar em casa, na minha mesa, na minha cozinha, para que o palco ficasse bem mais montado? Quais serpentes eu posso banir do meu armário e da minha mente? 500 pequenas decisões compõem o seu dia, hoje e todos os dias da sua vida. Você poderia apontar um ou dois deles para um resultado melhor? Você poderia fazer isso? Porque então você configura uma cascata de eventos para acontecer que deixa não só você um pouco melhor, mas a pessoa com quem você interagiu um pouco melhor. Nem que seja pouco, 1% melhor. Faça isso todos os dias e isso vai resultar em um progresso monumental ao longo dos anos. Monumental, titânico, enorme. Cada sopro de ação é importante, mas mire pequeno. Para começar, você não quer se comprometer muito, dado aos seus talentos limitados, tendência para enganar e o fardo de ressentimento e capacidade de se esquivar de responsabilidades. Então, digamos que você defina uma meta. No final do dia, eu quero que as coisas em minha vida sejam um pouquinho melhores do que estavam esta manhã. E você se pergunta o que eu poderia fazer, o que faria, o que realizaria isso e que pequenas coisas eu gostaria como recompensa. Então você faz o que decidiu fazer, mesmo que isso te faça mal.
E aí você se dá aquele maldito café, a recompensa em triunfo. Talvez você se sinta um pouco estúpido sobre isso, mas você faz isso de qualquer maneira. E você faz a mesma coisa de manhã, no dia seguinte, na semana seguinte, e a cada dia a sua linha de base de comparação, esse padrão que a gente falou antes, fica um pouco mais alto, e isso é mágico, porque você fez isso por meio de si mesmo e não por meio da comparação. E isso, meu amigo, vai atuar como juros compostos na sua vida. Faça isso por 3 anos e a sua vida será totalmente diferente. Agora você está almejando algo mais elevado. Agora você está desejando algo grande. Agora a neblina está desaparecendo de seu olho e você está aprendendo a enxergar. Agora você está progredindo lentamente na hierarquia de competência. Até porque onde você foca determina o que você vê, e isso vale muito a pena eu repetir. Onde você foca determina o que você vê. Você deve pastorear os seus recursos limitados com cuidado, até porque enxergar e ver é muito difícil. Então você deve escolher o que você vê e deixar o resto todo para trás, porque algumas pessoas estão mirando no inferno, eles estão visando a complexidade do mundo, eles estão visando os seus problemas, eles estão visando o niilismo. O que acontece quando estamos em uma crise ou problema e ignoramos muito do mundo ao nosso redor? Esse é um problema terrível, mas o problema contém as sementes da sua própria solução. Já que você está em crise, já que você tem esse problema e está cego para tanto, você ignorou muito, então ainda há muitas possibilidades onde você ainda não procurou a solução. Por exemplo, imagine que você está infeliz, talvez você esteja e você não está conseguindo o que você precisa. Perversamente, isso pode ser a causa do que você deseja. Você é cego por causa do que deseja, e isso é tudo o que você vê. Talvez o que você realmente precise esteja bem na frente dos seus olhos, mas você não consegue enxergar. Se você não está feliz, talvez seja o seu conhecimento atual que é insuficiente e não a sua própria vida. Talvez a sua estrutura de valores precise de uma reformulação seríssima. Talvez o que você queira esteja cegando para o que mais você poderia ser. Talvez você esteja se apegando aos seus desejos no presente com tanta força que não consegue ver mais nada, nem mesmo o que você realmente precisa. Imagine pensar com inveja em querer o emprego do seu chefe. Você pensa, eu estou infeliz, no entanto eu poderia ser curado dessa infelicidade se eu pudesse cumprir minha ambição neste trabalho. Mas então, você pode pensar mais longe. Espera, talvez eu não esteja infeliz porque não tenho o emprego do meu chefe. Talvez eu esteja infeliz porque eu não consigo parar de querer o emprego dele. E você sabe, isso não significa que você pode simplesmente e magicamente dizer a si mesmo para parar de querer aquele emprego. Claro que não pode. Você não vai apenas se ouvir e se transformar magicamente. Você não vai, na verdade não pode, apenas mudar a si mesmo tão facilmente dessa forma. Até porque você tem que cavar mais fundo, você deve mudar o que você procura mais profundamente. Então você pode pensar, eu não sei o que fazer com esse sofrimento estúpido, eu não posso simplesmente abandonar as minhas ambições. O que eu acho justo você dizer. Mas você pode decidir tomar uma atitude diferente. Em vez disso, você pode pedir a revelação de um plano diferente, um que satisfaça seus desejos e gratifique suas ambições em um sentido real. E que, acima de tudo, remova a sua vida da amargura e do ressentimento com os quais você está atualmente afetado. E então aí você faz um plano diferente. Pense assim, eu vou tentar querer o que quer que seja que torne a minha vida melhor, seja o que for, e eu vou começar a trabalhar nisso agora. Assim, você tem que distinguir se o que você quer realmente vai tornar a sua vida melhor, ou se você está apenas justificando a sua ambição e mentindo para si mesmo por uma cobiça e ganância pelo superficial. Como seria a sua vida se fosse melhor? E o que é que melhor significa? Você deve tentar definir isso por si mesmo. Você não sabe, a maioria não sabe. E não importa o que você não sabe exatamente de imediato, porque você vai começar a ver lentamente o que é melhor. E lembre-se sempre disso, o que você foca é o que você vê. Isso só vai funcionar, no entanto, se você realmente quiser que sua vida melhore. Você não pode enganar suas estruturas perceptivas implícitas e você não pode querer isso para outra pessoa. Sabendo disso, você deve capacitar a si mesmo e ao indivíduo para reequipar e fazer um balanço e mirar em um lugar melhor. Você tem que pensar bem, de baixo para cima. Você tem que vasculhar a sua mente, e é por isso que o ato de escrever é uma ferramenta tão útil para a autorreflexão e a autoconsciência.
Escrever nos ensina como vasculhar e manobrar pelos cantos reprimidos e negligenciados das nossas mentes, e eu encorajo cada pessoa que está assistindo esse vídeo a tentar alguma forma de escrita. Até porque você tem que limpar essa maldita coisa, a sua mente, caso contrário, ela fica suja e entupida. Na minha percepção, tornar a sua vida melhor significa adotar muitas responsabilidades, e isso exige mais esforço e cuidado do que viver estupidamente com dor, permanecendo arrogante, mentiroso e ressentido. No entanto, só porque você deseja muito ou foca em algo, não significa que o mundo vai trazer para você de bandeja. Não é a lei da atração de O Segredo. Isso não significa que você pode ter o que deseja apenas desejando, até porque o mundo ainda está aí, com estruturas e limites, e conforme você se move ao longo dele, ele coopera ou se opõe à sua ação ou à sua inação. Simplesmente cruzar os dedos e desejar para uma estrela cadente não vai criar o que você deseja, até porque isso não é um filme, cara, isso é a vida real. Não é teologia, não é misticismo, é conhecimento empírico, e não há nada de mágico por aqui. Se começarmos a almejar algo diferente, algo como eu quero que minha vida seja melhor, as nossas mentes vão começar a nos apresentar novas informações derivadas do mundo anteriormente oculto para nos ajudar nessa busca. Então, podemos colocar essas informações em prática, movimentar, agir, observar e melhorar. Haja, observe e melhore. E agir é a palavra-chave. Você deve tomar medidas diretas com propósito. E a disciplina é uma chave para isso, que é cultivado por meio das ações consistentes, quer você queira, quer não. Consistência é a mãe da disciplina. Você não pode mirar em nada se estiver completamente indisciplinado e sem instrução. Você não saberá o que almejar e não vai voar em linha reta, mesmo que você acerte o alvo. Você vai chegar no fim e vai achar que não há nada ao que se almejar, e aí você vai ficar perdido sozinho no vale da sombra e da morte. Agora vamos voltar à situação em que o seu objetivo está sendo determinado por algo mesquinho e superficial. Primeiro, imagine que você percebeu, contemplou e reconsiderou a sua infelicidade. Você aceita a responsabilidade por isso e ousa afirmar que pode ser algo pelo menos parcialmente sob seu controle. Segundo, você abre o olho por um momento e olha. Você pede por algo melhor. Você sacrifica sua mesquinhez e se arrepende de sua inveja e abre o seu coração. Terceiro, em vez de amaldiçoar as trevas, você deixa entrar um pouco de luz. Você decide almejar uma vida melhor, em vez de um escritório melhor, ou um emprego melhor, ou uma grana melhor. Quarto, você percebe que é um erro almejar uma vida melhor se isso traz o custo de piorar a vida de outra pessoa. Então, você se torna criativo. Você decide fazer um jogo difícil, decide que quer uma vida melhor, de maneira que também vai tornar a vida de sua família e de seus colegas muito melhor. E quinto, a sua vida realmente melhora, e você começa a pensar melhor. Talvez isso signifique algo melhor para você, sua família e seus amigos, até mesmo para os seus inimigos, mas não é só isso. Significa melhor hoje, de uma maneira que torne tudo melhor amanhã. Na próxima semana, no próximo ano, daqui a uma década e daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, para sempre melhor. Esta é a decisão de viver uma vida melhor hoje para si mesmo, o que consequentemente tem um efeito cascata que dura para sempre. As pessoas são muito mais poderosas do que pensam, se apenas percebessem. Cada livro que você lê, cada vídeo que você assiste, cada pessoa com quem você fala tem a capacidade de inspirar mudanças, ajustar sua filosofia e a maneira como você interage com o mundo. Uma única pessoa pode ter esse efeito. Agora considere o efeito combinado de uma vida inteira de experiências em milhares de interações. É uma coisa linda e magnífica. É um milagre para quem tem olhos para ver. Perceba algo que incomoda você e se pergunte: o que é que está me incomodando? Isso é algo que eu poderia consertar? Eu estaria realmente disposto a consertar isso? Se você achar que a resposta é não para alguma ou todas essas perguntas, procure outro lugar. Mire mais baixo, pesquise até encontrar algo que te incomode, que você possa consertar, que você conserte, então conserte. Isso pode ser o suficiente para o seu dia. Esta é uma pequena tarefa muito simples que pode resultar em um progresso considerável ao longo do tempo. Nós não estamos tentando mudar o mundo inteiro aqui. Nós estamos tentando mitigar uma pequena quantidade de caos desnecessário controlável. Talvez haja uma pilha de papel em suas mesas e você esteja evitando.
Você diz, tratarei disso mais tarde, tratarei disso na próxima semana. Mas isso incomoda você no fundo da sua cabeça. Você pensa sobre isso todas as semanas passando e pensa como isso poderia ser mais limpo. Meu ambiente seria melhor se eu pudesse limpá-lo. Você entra em seu quarto e existem coisas terríveis à espreita. Formulários de impostos, contas, cartas, pessoas querendo coisas de você. Observe aí o seu medo e você terá alguma simpatia por ele. Talvez haja cobras terríveis naquela pilha de papel. Cobras metafóricas, claro. Talvez você seja mordido. Talvez haja até mesmo hidras escondidas lá. Você vai cortar uma cabeça e mais 7 crescerão em seu lugar. E como é que você poderia lidar com isso? E esta é uma metáfora para as pessoas evitando os pequenos problemas mundanos que se acumulam ao longo de suas vidas. Você poderia se perguntar, será que existe alguma coisa que eu esteja disposto a fazer a respeito dessa pilha de papel? Será que eu examinaria talvez pelo menos uma parte dela por 20 minutos? Talvez a resposta seja não, eu não vou fazer isso. Que tal 10 minutos então? Que tal 5 minutos? Que tal 1 minuto? É isso mesmo, que tal 1 minuto? Que tal ligar um cronômetro de 60 segundos e começar a olhar para um problema que você está adiando e trabalhar nele por apenas 60 segundos? E você começa aí, você começa pequeno, porque isso é algo. E você logo vai descobrir que a pilha inteira vai diminuir de importância, simplesmente porque você olhou para uma parte dela. Bom, e se você se permitisse uma taça de vinho no jantar? Ou se você se enrolasse no sofá e lesse alguma coisa ou assistisse a um filme idiota como recompensa? E se você instruísse sua esposa ou marido a dizer bom trabalho depois de consertar tudo o que consertou? Isso te motivaria? Pode ser que sim, pode ser que não, cabe somente a você descobrir o que te motiva. Isso são simplesmente ideias. Pergunte a si mesmo o que é que você precisa para estar motivado para realizar o trabalho honestamente. Ouça a resposta. E não diga a si mesmo, eu não deveria precisar fazer isso para me motivar. Cara, o que é que você sabe sobre você? Você tem todos esses problemas não resolvidos e está dizendo que não precisa se motivar? Cara, você também pode tentar ao menos. Talvez você possa fazer isso logo pela manhã, enquanto você se senta na beira da cama. Talvez você possa tentar na noite anterior, quando estiver se preparando para dormir. Peça a si mesmo uma contribuição voluntária para entender mais sobre você e o que o motiva. Se você pedir com educação, se você ouvir com atenção e não tentar nenhuma traição consigo mesmo, talvez você receba uma resposta de si. Faça isso todos os dias por um tempo, apenas por 1 minuto, talvez 30 segundos até. Então, faça isso pelo resto da sua vida, e logo você se encontrará em diferentes situações. Você verá que o seu objetivo muda e a sua vida fica ainda melhor. É como mágica, mas não é mágica. É uma ação proposital, propósito, por à frente. Então mire alto. Ajuste a sua mira para a melhoria do ser. Alinhe a si mesmo em sua alma com a verdade e o bem maior. Há uma ordem habitável para estabelecer e uma beleza para ser trazida para a sua existência. Há males a serem superados, sofrimento a ser aliviado e a si mesmo a ser melhorado. Mas e o que muda com você fazendo tudo isso? O que é que acontece na sua vida? Bom, para começar, você fala a verdade ao invés de manipular o mundo. Você negocia ao invés de bancar o escravo ou o tirano de si mesmo. Você não precisa mais ter inveja, porque você não sabe mais que outra pessoa realmente está melhor. Você não precisa mais ficar frustrado, porque você aprendeu a mirar e a ser paciente. Você está descobrindo quem você é, o que você deseja e o que você está disposto a fazer por isso. Você está descobrindo que as soluções para os seus problemas específicos devem ser personalizadas para você, de forma pessoal e precisa, de forma única para você. Você está menos preocupado com as ações das outras pessoas porque você tem muito mais a fazer para a sua própria vida. Cuide do dia de hoje, mas foque o bem supremo. Agora sua trajetória é em direção ao céu e isso te torna esperançoso. Até porque mesmo alguém em um navio que está afundando pode ser feliz quando sobe para dentro do bote salva-vidas. E quem sabe para onde pode ir no futuro? Ser feliz ao realizar a jornada pode ser muito melhor do que chegar ao destino com sucesso. Peça e receberás. Bata e a porta será aberta. Se você pedir com vontade e bater como se você realmente quisesse entrar, pode ser que lhe seja oferecida a chance de melhorar sua vida um pouco, muito ou completamente. E com essa melhoria, algum progresso será realizado no seu próprio ser. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje.
Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu vou melhorar 1% todos os dias. Só para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário falando o que você achou do vídeo ou o que está achando da série 12 regras para a vida. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Então, até breve, meu irmão, e até breve, minha irmã.